Descrição técnica do código de problema OBDI, circuito de controle de alívio de pressão do combustível, aberto. O que isso significa? Esse código genérico de diagnóstico de problema do trem de força, DTC, geralmente se aplica a todos os veículos OBDI. Isso pode incluir, entre outros, veículos da Dodge, Ram, Chevy, Ford, GMC, Saturn, etc. Embora genéricos, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. O código de problema P009B-OBDI é um dos 5 códigos possíveis que indicam que o PCM Powertrain Control Module detectou um mau funcionamento e com a operação do circuito de controle de alívio de pressão de combustível. Os códigos associados às falhas de alívio de pressão de combustível são P009B, P009C, P009D, P009E e P009F. O objetivo do circuito de controle de alívio de pressão do combustível é controlar a quantidade e a pressão do combustível fornecido ao motor para funcionar corretamente. O PCM monitora o regulador de pressão do combustível e abre a válvula de alívio de pressão do combustível para retornar o excesso de combustível ao sistema de suprimento de combustível. O código P009B é definido pelo PCM quando o circuito de controle de alívio de pressão de combustível está aberto. Qual é a gravidade deste DTC? A gravidade deste código é normalmente moderada com base no mau funcionamento específico. Um exemplo de válvula de alívio de pressão de combustível. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de motor P009B podem incluir: o motor não inicia, desempenho ruim do motor, verifique a luz do motor iluminada, gotejamento de combustível pelo tubo de escape, maior consumo de combustível. Quais são algumas das possíveis causas do código? As causas deste código podem incluir bomba de combustível com defeito, válvula de alívio de pressão de combustível com defeito, falha no regulador de pressão de combustível, conector corroído ou danificado, fiação com defeito ou danificada, PCM com defeito. Quais são algumas etapas da solução de problemas do P009B? A primeira etapa no processo de solução de problemas para qualquer mau funcionamento é pesquisar os boletins de serviço técnico (TSBS) para o veículo específico por ano, modelo e usina. Em algumas circunstâncias, isso pode economizar muito tempo a longo prazo, apontando você na direção certa. Localize todos os componentes associados ao circuito de controle de alívio de pressão de combustível. Isso incluirá a bomba de combustível, o regulador de pressão do combustível, a válvula de alívio de pressão do combustível e o PCM em um sistema simplex. Uma vez localizados esses componentes, uma inspeção visual completa deve ser realizada para verificar todos os fios e conectores associados quanto a defeitos óbvios, como raspagem, fricção, fios desencapados ou pontos de queimadura. Testes de pressão de combustível. A pressão de combustível apropriada variará com base no motor específico e na configuração do sistema de suprimento de combustível. Os dados técnicos devem ser referenciados para obter a faixa correta de pressão de combustível e os locais para instalar um medidor de pressão de combustível para realizar os testes de pressão com precisão. Etapas avançadas. As etapas avançadas tornam-se muito específicas do veículo e requerem o equipamento avançado apropriado para executar com precisão. Esses procedimentos requerem um multímetro digital e as referências técnicas específicas para o veículo. Os requisitos de tensão serão baseados no ano, modelo e motor específicos do veículo. Verificações do circuito. Os requisitos de tensão variam de acordo com o motor específico, a configuração do circuito de controle de alívio de pressão do combustível e os componentes incorporados. Os dados técnicos devem ser referenciados para obter a faixa de tensão correta para cada componente. Se esse processo identificar a ausência de uma fonte de energia ou terra, pode ser necessário um teste de continuidade para verificar a condição da fiação. Os testes de continuidade são sempre realizados com a energia removida do circuito e as leituras normais devem ter 0 ohm de resistência, a menos que especificado de outra forma pelos dados técnicos. Resistência ou ausência de continuidade é uma indicação de fiação ou conectores defeituosos que devem ser reparados ou substituídos. Quais são alguns reparos comuns? Substituindo a bomba de combustível, substituindo a válvula de alívio de pressão do combustível, substituindo o regulador de pressão do combustível, limpando a corrosão dos conectores, reparando ou substituindo a fiação, piscando ou substituindo o PCM. Felizmente,
Finalmente, as informações neste artigo foram úteis para indicar a você a direção certa para corrigir o problema com o seu circuito de controle de alívio de pressão de combustível. Este artigo é estritamente informativo e os dados técnicos e boletins de serviço específicos para seu veículo sempre devem ter prioridade.